E se a ordem, então, é tão importante, se a ordem da hierarquia é tão importante, ela é importante porque você precisa encontrar definitivamente qual é o seu lugar. E como eu faço para encontrar o meu lugar? Nós precisamos entender que a todo instante nós também estamos em um sistema diferente. Então, no seu sistema familiar, qual é o seu lugar? Ah, aqui é o meu lugar de filha. No seu sistema familiar de origem, o seu lugar é de filha, de filho. Então, ali eu me coloco respeitando meus avós, todos aqueles que vieram antes e me posicionando como filho, né? Aquele filho que observa, que está junto, que apoia, que faz aquilo que tem que ser feito no seu papel, dentro do seu lugar. Como que eu sei que estou no meu lugar? Sinto leveza, sinto paz, percebo o amor fluindo. E então você se desloca, você vai para um outro sistema, lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho, você também possui um lugar definido dentro daquele sistema. Qual é o seu lugar lá? Qual é o seu papel? Qual é o seu lugar e qual é a sua função bem definida? Quando você vai para uma escola, se você é o professor, se você é a professora, qual é o seu lugar lá dentro daquela escola? Quando estou em uma sala de aula, qual é o meu lugar? Então, eu encontro o meu lugar quando eu sinto essa leveza e sei ficar. Quando sou provocado a sair do meu lugar, eu reconheço isso e volto para o meu lugar. Ao voltar para o seu lugar, você ganha extrema força. Extrema força. É por isso que, quando somos professores em sala de aula, podemos usar de alguns recursos e algumas ferramentas sistêmicas para ordenar os nossos alunos de forma da qual eles chegaram ao mundo. Nós ordenamos eles, fazemos com que eles sentem nas carteiras do mais velho até chegar no mais novo. E essa posição faz com que tenha um silêncio maior dentro da sala, um poder de concentração maior, e assim a professora consegue atuar melhor e os alunos também conseguem aprender melhor. Porém, apesar de ter desenvolvido essa metodologia em sala, às vezes tem um aluno que ele não sente-se confortável naquele lugar. Então nós deixamos que ele circule dentro da sala e escolha um lugar apropriado. Por quê? Porque talvez dentro do seu sistema familiar ele também ainda não conseguiu se encontrar, saber qual é o seu lugar. Então ele também vai apresentar essa dificuldade lá dentro da sala de aula. É importante então que dentro de casa, quando a criança está estudando dentro de casa, que ela possa também encontrar o lugar mais confortável para que ela possa estudar. Dessa forma, seus estudos estarão rendendo, ela tem um poder maior de concentração. Então, quando alguém está sentado em algum lugar, estudando, trabalhando, seja o que ela estiver fazendo, mas ela está incômoda, ela se levanta, ela se mexe muito naquele lugar, você fica observador, observadora para isso. Ou seja, aquele lugar com certeza não é o lugar adequado a ela. Encontre o lugar e você percebe que a pessoa imediatamente ela entra numa postura leve, calma, que consegue seguir orientações, que consegue se desenvolver mais. Então, como eu faço para encontrar o meu lugar? Experimento. Vou experimentando. Experimento essa posição aqui, não está boa, mudo para uma outra direção e experimento. A experimentação, ela é totalmente sistêmica, é o que nós chamamos de fenomenológico, a fenomenologia, ou seja, eu deixo que o fenômeno me use, eu deixo que o fenômeno me guie, eu deixo que ele me leve. O fenômeno é aquele sentimento que você está tendo. Como eu sei que ele está atuando, né? Eu deixo ele atuar. Eu tenho um sentimento que aqui não está bom, ou aqui melhorou um pouco mais dentro dessa postura ou da outra. E quando eu encontro, então, essa postura correta, esse lugar correto, ali está definido, é o meu lugar. E ali eu consigo produzir muito mais. Isso, é claro, acontece muitas vezes, essa desordem dentro do sistema familiar, na hierarquia dos irmãos, por exemplo, né? Então, eu, professora Eli, eu sou a terceira filha dentro do meu sistema familiar. Porém, eu não foi sempre assim. Eu não sabia que eu tinha tido um irmão mais velho, um primeiro irmão. Então, eu achava que eu era sempre a segunda.
E aquilo, eu não tinha muito conhecimento sistêmico, então eu não sabia se era confortável ou desconfortável. Mas eu ficava com aquilo, eu era a segunda. Certa vez eu descobri que não, que existia um irmão que nasceu primeiro. Então eu passei a ser a terceira. Aquela informação eu não tenho lembranças de como foi para mim. Porém, eu sempre me considerei então a caçula, a mais nova. Ah, eu sou a filha mais nova. E isso não era nada confortável para mim. Até que um dia, conversando com a minha mãe me fala, né? Eu pergunto a ela e ela conta que ela teve um aborto, né? Um aborto não espontâneo, um aborto terapêutico, que os médicos precisaram retirar a criança devido ao estado de saúde da minha mãe. E então eu não sou a caçula. Existe alguém que veio depois de mim. E esse fato me trouxe um certo alívio. Por quê? Porque eu encontrei o meu lugar. Meu lugar não é de caçula. Eu continuo sendo a terceira, mas eu não sou a mais nova. E quando eu descobri isso, então, eu já possuía mais conhecimento. E por ter mais conhecimento, fui mais observadora comigo. E automaticamente me desidentifiquei de um monte de coisas de ser a filha mais nova. Porque a filha mais nova é uma filha que também carrega algumas cargas. Muitas cargas vêm sobre nós filhos, né? Então, ao saber que não sou a filha mais nova, por exemplo, me trouxe um alívio muito grande. Me deixou num estado de amor mais profundo. Encontre o seu lugar na sua família. Qual é a sua posição na hierarquia? Converse com os seus pais. Aconteceu algum aborto? Não aconteceu? Às vezes eles são conscientes, às vezes inconscientes. O fato é que quando nós estamos fora do nosso lugar, às vezes sentimos a nossa vida travada, às vezes podemos sentir que nada flui, que é algo, que coisas acontecem e não tem nada a ver com isso, com aquilo que você imaginava, e sim que você precisa estar no seu lugar. Eu desejo de coração que você encontre rapidinho o seu lugar em cada sistema e que possa viver de uma forma extremamente leve. Lembre de deixar aqui embaixo o seu comentário do que você aprendeu em relação a esse vídeo e esse momento que nós tivemos aqui. Um grande abraço!